Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma gravação do podcast da PM São Caetano Podcast. Hoje, com muito orgulho, estou aqui com o Dr. Ernesto de la Verde Neto, atual diretor-presidente da Unimed ABC. Lembrando que a Unimed ABC é uma cooperativa paulista que completa agora esse ano 53 anos de história. Antes de iniciar esse podcast, eu quero ressaltar que a PM São Caetano do Sul ela está aberta para todos os cooperados da Unimed, para qualquer esclarecimento que desejam realizar. E estamos aqui para mostrar ao associado da PM a importância da Unimed na questão da saúde suplementar. E todo o processo que vem sendo realizado a fim de renovar a política e diretrizes dessa importante instituição que faz história no âmbito nacional. Obrigado, doutor Ernesto, por comparecer ao nosso podcast. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Seja muito bem-vindo, tá bom? Muito obrigado. Perfeito. Conta um pouco para mim antes de pensar em Unimed, um pouquinho da sua história. Qual a sua formação? Como você chegou até aqui? Bem, eu sou médico reumatologista, tá? Eu fiz residência no Servidor em 75, 76. Em 76 eu tirei meu título de especialista, fiquei meu título de especialista. E em 79 ou 80 eu fiz um Research Fellow, um fellowship na Califórnia. Olha. E quando eu voltei, antes de ir para a Califórnia, eu passei por uma fase política associativa, como secretário da Sociedade Paulista de Reumatologia. Olha. Não terminei o meu mandato, porque veio a oportunidade de eu ir para a Califórnia e para Los Angeles, e eu não terminei meu mandato. E na volta, eu fui procurado por colegas da PM de Santo André, que queriam fazer uma renovação lá e que queriam que a gente participasse como diretor científico. Então, eu fiquei diretor científico 2 anos, depois eu fiquei diretor de defesa profissional. Sempre foi dessa área associativa mesmo. Bem sempre dessa área, depois eu... Administrativa. Essa área associativa foi assim como um vírus, né? Sabe, como um Covid long, né? Mais ou menos, eu já achei que um dia eu ia me curar, mas até hoje não me curei. E foi assim, eu comecei aí... Quando eu estava como diretor de defesa profissional, eu tive muitas reuniões em São Paulo com a defesa profissional da PM do Estado, a PM do Estado de São Paulo. Na época, o presidente era o saudoso Celso Guerra. E no âmbito da PM, ficou um movimento para renovar o CRM. O CRM, que estava lá há vários anos, queria uma formação diferente, nova, e eu fui convidado para participar da chapa. Então, tive mais 5 anos como conselheiro da PM, e nesse período eu também acumulei o cargo de presidente da Regional de Santo André. Então, era presidente da Regional de Santo André, e nas gestões 91, 93 e 93, 95. Nossa. Né? Aí parecia que eu estava curado aí dessa vida associativa, né? Sim. E tive uma passagem pela Unimed dentro dos conselhos, que não foi uma boa experiência na época. E depois eu passei, mas nunca deixei de participar principalmente dessa parte associativa. Sim. E voltei para a parte que eu chamo associativa, remunerativa, porque a Unimed, eu entendo a Unimed como uma empresa grande, mas ela é associativa. Sim. Ela dá trabalho para o médico. Função de qualquer cooperativa, a de transporte, a de catador de papel, a cooperativa
de palhaço. Estou falando dessas, sim, porque nas reuniões da UCESP eu aprendi muita coisa sobre quantas cooperativas que existem, né? Imagina. A do agronegócio, né? Do agronegócio nem se compara com qualquer outra, é extremamente forte, né? A Unimed é da área da saúde, né? Existem outras cooperativas da área de saúde que não têm o tamanho da Unimed. Expertise e o sucesso, Algumas especialidades em algumas partes do Brasil, algumas regiões do Brasil, criaram cooperativas. Tá? E, às vezes, elas estão vinculadas, em alguns lugares, até vinculadas à Unimed ou fazem parte também da Unimed. Interessante, eu não sabia. E então eu vejo hoje a cooperativa como uma excelente, se não quase a única opção do médico que está começando e quer continuar na medicina liberal, em que ele vai administrar o seu consultório, ele vai tratar o paciente como ele quer que trata, ele vai despender o tempo que ele acha necessário. Vocês conseguem valorizar o médico, né? O trabalho do médico, né? Consegue valorizar o trabalho do médico. E é uma oportunidade para o médico também se desenvolver dentro do sistema cooperativo. Interessante. E falando um pouco mais sobre história, a Unimed, pelo que a gente conversou na nossa última reunião, ela começou em Santos, foi isso? Sim. É uma história interessante, muito interessante, Tiago. Porque foi assim, lá em Santos se tinham 2 convênios muito fortes, que era o dos estivadores, se eu não me engano, do Porto, lá dos estivadores do Porto. Tem até o hospital o sindicato, o do sindicato dos estivadores do Porto. E tinha o da Santa Casa. Então, ou o médico trabalhava para a Santa Casa, ou ele trabalhava para o sindicato e trabalhava também no Ana Costa, sim, como hospital particular. Hospital particular. Mas ele não tinha, Santos não tinha, por exemplo, ao contrário do nosso ABC aqui, em que a gente tinha muito serviço de autogestão, e que era muito pulverizado, né? Que era pulverizado. Eu, por um bom tempo, só atendia autogestão no meu consultório. Particulares, é óbvio, sim, que era quase 50% do movimento, os outros 50% era autogestão. Volkswagen, Petrobras, Pirelli. Então, essas empresas, aqui no ABC era diferente. Santos, eles não tinham muita opção. Entendi. Então, uma pessoa, que foi o Edmundo Castilho, teve a ideia de fazer uma cooperativa de médicos na cidade de Santos, em que ele começou com os médicos do Hospital Ana Costa. E ele desenvolveu, reunindo-se com esses médicos, ele expôs o modelo da cooperativa. E a coisa deu tão certa, né, que 4 anos depois, a gente, aqui no ABC, estava fundando os médicos daquela época, né, mais antigos do ABC, estavam fundando a Unimed ABC. Então, a nossa Unimed é a Unimed número 11. Tá? Nossa! A Unimed 11. Então, o nosso número é 0011, né, dentro do sistema Unimed. E a coisa espalhou no estado inteiro de uma maneira tão rápida. Interior, então, né? No interior do estado, né? No estado inteiro. São Paulo ficou um pouco para trás, Guarulhos também foi atrás do ABC, ficou atrás do ABC, mas a coisa espalhou de uma maneira tão forte e deu tão certo, principalmente algumas cidades vale a pena citar, como Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Campinas, então. Campinas tem uma coisa assim fantástica, né? É a segunda Unimed do país. Qual que é a primeira? A primeira é Belo Horizonte, né? Eu estou falando em termos de faturamento. Faturamento, né? Interessante. E como que você chegou nessa questão da presidência aí? Bom, a história não é muito boa, né? A história é uma história... quando foi proposta a venda, houve algumas reuniões, tá? E o único que tinha o estatuto, né,
o único que tinha o estatuto da Unimed era eu. Tá? Então, nessas reuniões, quem podia falar com um pouco mais de propriedade sobre como deveria ser o sistema, como que era o sistema, o que estava acontecendo, era eu. E aí, infelizmente, foi votada a venda por uma assembleia, foi feita uma assembleia e foi colocado um cenário em que a única saída seria a venda. Nós entendemos aquilo como uma verdade. Sim. Depois descobrimos que não era nada verdade daquilo. Mas quando descobrimos, a coisa, infelizmente, já estava. Bom, e aí, nós primeiros... a venda foi em 2016, com entrega em 2017, e no mesmo ano de 2017, um grupo que eu pertencia fez e o presidente era recém-reeleito, ele estava sendo reeleito há mais de 40 anos. Tá? O presidente da Unimed. É. Então, a gente sempre sentiu, mesmo na APM, a gente sempre sentiu uma omissão dos colegas aqui na região muito grande. Então, numa festa vai, numa outra não vai, numa outra... E às vezes, eu me lembro, às vezes, nas festas da APM, o meu estresse até a hora, porque eu tinha vendido... Vender convite. 100 convites e a gente achar, não sabia quantos ir, de repente aparecia 300 pessoas. E para mim era uma festa depois, né? Mas o estresse era muito grande. E assim era, e também assim foi a Unimed. Então, todos os cooperados, de bom senso, fazem a minha culpa pela não participação nesses 40 anos, como há no interior. Entendeu? No interior a coisa é mais complicada para isso acontecer. Entendeu? E os médicos mostram uma união maior, um interesse maior. Eu me lembro que na Unimed ABC, na APM de Santo André, eu me lembro que a gente tinha um grande problema, não sei se ainda vocês têm esse, ou tem esse aqui em São Caetano, que a maioria dos médicos vinham trabalhar em Santo André e não pertenciam à PM Regional de Santo André. Então a gente sempre teve um número de associados completamente desproporcional Acontece ainda. desproporcional ao número de colegas que trabalham. Então isso tudo dificulta. Bem, voltando à Unimed, a Unimed também, nesses 40 anos, ela não funcionou de uma maneira adequada como cooperativa, tá? Então, repetindo, nós fazemos a meia-culpa, nós e vários outros cooperados que fazem a meia-culpa por não ter participado, não ter exigido, não ter cobrado. Sim. E então, por isso, é que ela se tornou uma Unimed muito diferente. Ela se tornou uma Unimed mais nos moldes de São Paulo, que a Unimed era a Unimed de São Paulo, ou Unimed paulistana, né? Do que uma Unimed como de Santos, como de São José do Rio Preto, e mesmo algumas cidades. Então, às vezes eu fico surpreendido quando eu vejo uma comemoração de uma Unimed com mais de 50 anos numa cidade pequena, sabe? Sim. Então, foi uma alternativa, né? A Unimed muito boa para o interior. O interior foi fantástico. Então, a Unimed se fortaleceu muito no interior de São Paulo. E ela não ficou só limitada ao estado de São Paulo. Ela foi para o Rio Grande do Sul, foi para o Paraná, foi para Santa Catarina, o Nordeste inteiro. Né? Cresceu bastante, então, nesse período. Cresceu bastante. Hoje são 19 milhões de beneficiários diretos e mais 2 milhões de beneficiários indiretos que dependem do sistema Unimed. Né? É a mais forte saúde suplementar.
Não. E eu vou chamar o senhor por questão de respeito mesmo, tá bom? Tá bom, eu vou te perdoar. Você acha que era possível ter evitado essa situação? Era, muito. É muito. Na realidade, como eu falei, a situação não era tão grave. Tá? Uhum. Então, eu falei para você antes, né? Te falei antes Sim. que eu não perdi uma reunião do Sistema Unimed depois que eu entrei como diretor-presidente na minha função. Uhum. E a gente fez amizades e fica conhecendo de casos e mais casos. Tem Unimedes de algumas cidades do interior que deviam muito mais do que a gente devia quando foi proposta a venda. E em 2 anos, sanearam, sabe? Sim, é uma questão administrativa. Planejamento, né? Planejamento, administrativa. É uma questão de participação dos outros. Então, o que está acontecendo que eu estou perdendo paciente, nós perdemos uma empresa, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que esse ano não deu sobra, porque numa cooperativa você tem a remuneração pelo teu trabalho, Sim. de consulta, e no final do ano você tem as sobras que são distribuídas entre os aos cooperados conforme a produção dele. Então, quem produziu muito recebe mais. Meritocracia, né? Mais ou menos meritocracia, né? Quer dizer, porque às vezes nem é muita questão. Às vezes a questão, por exemplo, tem especialidades que realmente têm muito mais movimento que outras. Entendi, sim. Entendeu? Então e que tem muitos que tem muita alta demanda, tem sim. muito. Eu escolhi uma especialidade que é a única coisa que eu posso proporcionar, além da consulta, é infiltração. É verdade. Não tem mais nada. Assim é o endócrino, o que ele vai proporcionar. Sim, sim. Cada especialidade, né? O pediatra também. Então, sim. Tem algumas especialidades clínicas que você não tem. Então, nessa situação, você acaba tendo uma produção menor. Sim, sim, tá? sim. Você acaba tendo uma produção menor e na hora das sobras. A gente tem que mostrar a omissão e a falta de participação dos médicos da nossa região, que a Unimed ABC nunca fez uma distribuição de sobra. Nunca. Então, era uma coisa a ser estranhada. Era uma coisa estranha. Né? Então, sabe, Tiago, não adianta a gente ficar no corredor batendo e criticando. Tem sabe? Que ter ação. Não leva a nada. Dar a solução dos problemas também, né? Não só criticar. E tem que falar assim, alguma coisa está errada, tem que ir atrás. Sim, sim. Então, isso a gente... E também, agora, quando tem rateio de despesa, aí é o problema, aí né? É o problema. Então, a Unimed ABC, ele, para conseguir a venda, ele fez uma chamada para discutir o rateio e aí foi que foi colocada a venda. E foi mostrada de uma maneira, de um jeito que depois que a gente tinha. Quando aconteceu um treco tão... que eu faço questão de contar isso, foi o seguinte, é uma coisa assim absurda que aconteceu, foi que quando nós fomos eleitos para o Conselho Fiscal, nós precisamos, foi o ano de 2017, nós precisamos entrar com uma ação judicial para ver os livros contábeis e não vimos. Nossa. Não vimos porque precisou ir para judicial, nosso judiciário lento, ficaram-se mais de 2 anos com recursos e a gente acabou não vendo. E acabamos desistindo dessa ação porque terminou o mandato e nós... Acabamos assumindo, então não tinha sentido continuar com a ação. Mas foi realizado auditorias, tudo. E depois a gente viu que o que tinha lá era toda uma armação em que participava a auditoria, participava o jurídico, participava todo para aquela armação toda, para aqueles valores lá. E aí a gente se surpreendeu com a dívida, né?
E como não tinha outra solução, senão a gente tocar em frente. Sim. Tocar em frente para tentar reverter e estamos conseguindo reverter. Perfeito. Até aqui estamos conseguindo. Seu mandato vai até que ano? Foi 2019, 2023. Agora ele vai 2023 e 2027. Ah, interessante. E como que você vê o mercado de saúde hoje nessa região onde está a Unimed ABC? Eu vejo com muito pessimismo, sabe, Tiago? Eu vim como eu já falei aqui, quando eu completei a minha residência, o meu título de especialista, e abri meu consultório, a gente tinha muito mais opção para escolher. Por exemplo, a única operadora que a gente tinha era a Sul América, que na região ela era a principal. A Porto apareceu muito depois, a MedService apareceu muito depois, né? E a gente mas a gente tinha muita empresa. No meu consultório, eu tinha Scania, eu tinha Pirelli, que eu já falei, Sim. Eu tinha Volkswagen, que depois virou Auto Latina, né? E a gente tinha a Sul América, porque a Sul América tinha GM. Então, a maioria dos nossos pacientes lá no consultório, que nós fundamos em 76, era GM. Sim. Da Sul América. A maioria dos pacientes da Sul América eram da General Motors. Tinham outras empresas que tinham empresas que não era expressivo o número, mas tinha um volume. Mas o volume da Petrobras, da Scania, Banco do Brasil, a gente tinha Caixa Econômica, a gente tinha um grande número de opções, né? E a gente não tinha opções de medicina de grupo. Sim. Por uma opção nossa, lá do consultório, era de não atender medicina de grupo. Então, a gente não atendia medicina de grupo. Tinha ABC Clínicas, tinha a Mico, se eu não me engano, a Mil chegamos a ter... nós chegamos a ter Golden Cross, mas na época, antes da Golden Cross ser comercializado, quando era Golden Cross Internacional, que eles faziam, que eram o que representa o Mint hoje, mais ou menos, uma coisa mais ou menos. Sim, assim. uma coisa mais elitizada, né? Mais elitizada. Perfeito. E essa questão da Unimed, é importante falar que a Unimed ela é descentralizada, né? Na verdade, cada Unimed ela tem o poder de ter a sua própria, vamos dizer, regra, assim, né? Tem. Os estatutos podem variar de uma Unimed para outra. Tem Unimedes que não pode se reeleger, tem Unimedes que o mandato é de 3 anos. Entendi. Né? Existe essa liberdade, então? Existe. Você pode, quando você cria uma cooperativa dentro do sistema Unimed, você é obrigado a seguir a lei das cooperativas, que é uma lei que vale até para cooperativa de transporte, agronegócio, né? Mas que ela abre a possibilidade de você pôr outras regras que não colidem com a Constituição. Entendi. E a respeito dessa renovação que vocês estão criando agora, essa nova cabeça, né, essa questão da diretoria, fala um pouco sobre a questão do cooperado aspirante. Bem, tivemos uma reunião na FESP, a questão de uns anos atrás, anos atrás, e o que foi apresentado para nós? Que naquela sala de conselho de presidentes, né, a maioria, a esmagadora, passava de 60 anos de idade. Né, a maioria dos presidentes, né? E muitas Unimedes a maioria das Unimedes ainda tem, entre as maioria dos médicos ativos, eles têm essa faixa de idade. Tá? E isso é um problema para o sistema. Né? Então, um estudo estratégico foi feito pela FESP, mostrou, o que queremos ser daqui a 50 anos? Como que vai ser a sustentabilidade do sistema Unimed? Né? Vamos chegar aos 100 anos? Como é que nós vamos chegar lá com
com médicos dessa faixa etária. Então, porque assim, numas cidades, sabe, para você entrar como cooperado não é fácil. Não é fácil. Aliás, tem regras que não foram seguidas aqui no ABC e que deveriam ser seguidas. Primeiro, uma regra de evitar o credenciamento. Tá? Só fazer o credenciamento mesmo quando não existe uma opção daquela especialidade naquela região. Tá, então, o que se abre? Se abre concurso para, por exemplo, eu vou usar a sua especialidade de ortopedista. Ok. Bom, nós estamos com, eu vou falar em tudo figurado, sim, tá? Sim. Tudo exemplificando. Por exemplo, nós estamos com 10 ortopedistas. Aí eu estou com reclamação de beneficiários que está demorando muito a consulta. Okay. Ora, não tem ortopedista. Vai não atende, outro só daqui um mês, 2. Bom, chega-se à conclusão que a gente precisa mais ortopedistas. Okay. Essa é a regra de ouro de todas as Unimedes que funcionam bem. Então a gente reúne os ortopedistas. Vocês conseguem aumentar seus horários de trabalho? Não. Eu estou no meu limite, eu também estou no meu limite. Então nós vamos abrir concurso para novos especialistas. E abre-se os concursos para novos especialistas. Cidades como Campinas, São José do Rio Preto, Belo Horizonte, a coisa é brava. A quantidade, e ainda mais agora, e vai piorar para quem quer entrar no sistema Unimed, porque com a quantidade de escolas e quantidade de especialistas, cidades como Campinas e Belo Horizonte, eles se dão ao luxo de reprovar um bom profissional para entrar no sistema por não ter perfil cooperativista. Ele tem que ter um perfil de cooperativista, ele tem que ser cooperativista. Ele tem que ter conhecimento do que é uma cooperativa e ter esse perfil altruísta de ser cooperativa, que ele está fazendo aquilo, ele não está fazendo um convênio, ou ele não está fazendo um contrato com um convênio olhando o seu próprio umbigo. É um todo, né? É um todo. E por isso que essas... Bem, e falando dessas cidades, depois aí passa pela situação financeira. Tá? Como que é a situação financeira? Bom, eu sei que vocês estão precisando aí de um endócrino e eu quero ser endócrino. Estamos precisando. Eu, então, quero atender como endócrino, quero ser cooperado. Bom, a cota do cooperado hoje é R$200 mil. Entendi. Então, e isso varia de cidade para cidade. Então, esse cooperado, ele entra com a cota. Como é que deveria ter sido feito aqui? Como é que é feito em cidades em que respeito total ao cooperado e ao cooperativismo? Essa cota muitas vezes é financiada. Sim. Para o jovem poder pagar, ele paga com o trabalho próprio. É o que eu ia perguntar, é pelo trabalho mesmo? Ou ele pode também ter pode fazer aporte, mas se ele não quiser fazer aporte, ele pode... Tá. E essas cotas costumam ser corrigidas. Tá? Elas costumam ser corrigidas anualmente de uma maneira, pelo estatuto. O estatuto, a remuneração da cota é 12% ao ano, por exemplo. Né? 12% ao ano. Então, no final daquele ano, houve a valorização daquele aporte. Para quando o médico cooperado quiser sair, ele ter a restituição disso, se ele quiser. Ele pode vender essa cota, não? Não pode. Ele pode, normalmente, ele não pode. Você não pode transferir, eu vou transferir a minha cota para o meu filho, que também é ortopedista e trabalha aqui comigo na clínica. Não pode. Tá. Ele vai ter que ser cooperado, porque para o seu filho atender como cooperado, ele tem que seguir as regras de todo cooperado. Perfeito. De todo cooperado. E essa remuneração, né, é feita
E essa escolha é feita e é assim que funciona numa Unimed perfeita. Então, tem cidades que é 80 mil, 60 mil, né? E, respondendo a sua pergunta, a situação delicada financeira da Unimed ABC, que a gente não esconde de ninguém, não atrai ninguém para ser cotista. Porque uma vez que você é cotista de uma empresa, e essa empresa tem dívidas, você vai ter que ratear essas dívidas. Vai ser para a dívida. Então, nós mudamos o estatuto, criamos a figura do cooperado iniciante, tá? Que tem um motivo de atração e motivar também aos jovens a participar do sistema de cooperação, de cooperativo, né? Então, por 2 anos, no nosso estatuto, por 2 anos, esse colega entra, ele não vai pagar nada, ele também, se tiver sobra, ele não vai participar da sobra, e se ele tiver rateio, ele também não participa do rateio. E também não tem alguns direitos políticos, como fazer parte do conselho, da diretoria, essas coisas. Diretoria. Tá. Passados esses 2 anos, a gente reavalia a performance e traz esse colega para dentro. Uma Unimed que tem uma situação financeira média, né, as cotas variam de 50 a 100 mil reais. Aquelas super Unimedes chega a 200, 300 mil reais. Entendi. E não existe, na verdade, do médico, depois dos 2 anos, ser obrigado a continuar? Não. No caso, uma fidelização. Uma fidelização. Assim. No caso do iniciante, não. No Entendi. caso do iniciante, não. Tá. Da mesma maneira que ele pode não querer ficar, nós poderemos observar que não tem, que ele, apesar perfil de bom... que você falou cooperativista, né? Não é cooperativista, né? Que ele não tem esse espírito cooperativista, a cooperativa passa a não ter sentido, tanto interesse, né? Nessa pessoa. E as reuniões vocês fazem mensalmente, trimestral? Não. Nós temos uma assembleia obrigatória, que é a Assembleia Geral Ordinária. Tem os assuntos que devem ser discutidos em assembleia e que a gente discute em assembleia extraordinária, sempre que necessário. Às vezes, nós, nesse período aí que nós estamos aí, 5 anos, nós fizemos 4, agora vamos para a 5ª Assembleia Ordinária, e fizemos mais umas outras tantas extraordinárias, mais umas outras 4 ou 5 extraordinárias. Sim. Interessante. Isso mostra o comprometimento de vocês, né? Mostra o comprometimento nosso e mede também o comprometimento dos cooperados. Dos cooperados também, né? Que são convidados a participar. Que são convidados a participar, né? Por isso que é bom ter essa conversa, né? Porque a gente tem uma visão, às vezes, da Unimed totalmente diferente, né? Então, nada como estar conversando com o diretor-presidente para poder esclarecer, né, as nossas dúvidas. Porque hoje que a gente vê mais dificuldade hoje na área médica, que eu vejo no meu dia a dia, é a liberdade para trabalhar, uma remuneração adequada por aquilo que você falou, né, que vão ser poucos lugares que a gente vai ter aí para escolher para trabalhar, e boa condição de trabalho. Então eu acabei vendo que a Unimed ela pode trazer isso para você, não é mesmo? A melhor condição de trabalho que eu tenho é no meu consultório. Pois é. Provavelmente no seu também. Sim, sim. Tá? Mesmo que você tenha um bom emprego num bom hospital de ponta, sim. a melhor condição de trabalho, acho que sempre é o seu consultório. E como é que está essa questão de credenciamento de convênios em clínicas? De credenciar, por exemplo, Unimed na clínica? Então, essa é uma situação que a gente também credencia somente quando... aqui no ABC nós vamos primeiro convidar. Perfeito. Se a gente não conseguir uma determinada especialidade para que faça parte dos cooperados, do time de cooperados, aí a gente pode propor o credenciamento. Então o primeiro passo é ser o cooperado. Na maioria das cidades, na maioria das
singulares, tá? A remuneração do credenciado, primeiro, nunca é igual à do cooperado. É sempre inferior. Sim. E nesse cooperado, esse credenciado nunca vai participar do rateio. Entendi. Isso porque ele não é cooperado, ele é não cooperado. é sócio. Entendi. E existe um tempo desse cooperado, como pode dizer, uma validade de tempo para deixar de ser cooperado? Existe um limite? Existe. Ele pode, o cooperado pode sair a hora que ele quiser. Interessante. Só que assim, quando ele sai, ele pede para sair, existem regras para devolver aquele investimento que ele fez em cotas, né? O cooperado, a cota dele, ele entrou com uma cota de 100 mil, hoje a cota dele está valorizada em 130 mil reais. Uma suposição que a gente tem aí de algumas informações. Bom, tem regras para a gente fazer. Essa remuneração desse cooperado nunca pode pôr em risco a saúde financeira da cooperativa. Ok. Então, eu vou embora, minha cota vale 130 mil, vou pegar meus 130 mil. Não, nós vamos... Primeiro, vai contar, nós estamos em março de 2024, tá? Você pediu hoje, na Assembleia de 2025, fechado o balanço de 2024, nós vamos ver como vai contar a sua remuneração, a devolução essa instituição mesmo eu não sabia que existia. Aí, bom, a Unimed ABC participa de uma outra Unimed de segundo grau, que para mim é uma coisa fantástica, que é a Unimed Central de Bens e Serviços, em que a gente tem alguns serviços que vendem para Unimedes, lá em Capivari, uma coisa assim, bem fantástica. E ocorreu, por questão política, mudou o presidente de uma determinada Unimed, então esse novo presidente, eu não quero mais fazer parte. Então, tudo bem. Então foi para a AGE, foi para a GO, no final do ano, fez o balanço. Bom, então nós vamos te remunerar. A proposta de remuneração é essa. Aceita. A gente colocou lá 2, 3 cenários, né, para fazer essa devolução. A gente ouve pouco de médico querendo se descooperar. Tá? Porque, por exemplo, uma Unimed bem administrada, ela dá 13º até 14º. Uma Unimed bem remunerada, bem administrada, tá? Ela chega a dar férias. Então, você vai receber na férias, faz-se o cálculo desse seu ano de produção. Esse seu ano de produção, seu faturamento, as suas operações foram em média de 12 mil reais. Tá? Você atendeu em 12 mil reais. Então, esse mês que você saiu de férias, você vai receber os 12 mil reais. Essa foi a sua média. Mas teve mês que eu atendi e ganhei 20 mil. Mas teve média. Mês que você não ganhou. Então, você já marcou. As férias, existe também a situação de licença. Né? Às vezes, o colega se adoece, né? Às vezes ele tem um problema que ele precisa ficar afastado. Então, nesse período, algumas Unimedes, dependendo do caso, remuneram. Mas não é padrão em todas as Unimedes. Não, isso varia mesmo, é como você falou logo do começo lá daquela autonomia. Autonomia, perfeito. A Unimed de Santos, vou citar Santos, que eu conheço um pouquinho mais, a Unimed de Santos optou por, em vez de dar férias, ou em vez de dar 13º, se eu acho que lá não dá, mas com certeza ela optou por aposentadoria. Então, quando você se aposenta... Uma previdência. Uma previdência, quase como uma previdência. Que interessante. E tem Unimedes que pagam uma previdência para você. Entendi. Entendeu? É colocado na sua... A Unimed ABC segue esse
esse perfil? Nunca teve isso. Nunca teve. Infelizmente, sabe, eu fico às vezes... Eu tenho, assim, sentimento de alegrias e de tristezas. Porque eu tenho viajado bastante, a convite de outras Unimedes para eventos, né? Então você pega uma Unimed de Franca. A Unimed de Franca, ela tem 90 mil beneficiários, uma coisa fantástica, sabe? Sim. Tem duas ressonâncias magnéticas, 2 tomógrafos. Tem o Hospital São Joaquim, lá de Franca. Ele está entre os 115 hospitais da revista Newsweek de melhor performance no Brasil. Dos 115 hospitais. Então é uma coisa assim, você pensa assim, essa cidade aqui... Que aqui tem um potencial enorme, né, o ABC, né? Teria um potencial enorme, sabe? E a gente não pegou nada de herança, né? Não teve um legado nenhum. Entendi. Entendeu? Repito, tivemos a nossa culpa. Sim. De não participar, de não exigir, de não ir atrás, entendeu? De falar que alguma coisa devia ser diferente. E então, isso. Eu viajei... Itapetininga, uma cidade bem menor do que Franca, também é uma beleza Unimed. Entendi. Tem várias cidades pequenas. Então você vê. Então, a gente vê com alegria. Por isso eu sou, assim, acho o sistema fantástico. Sou apaixonado, me apaixonei pelo sistema. Sim. E vejo com tristeza quando eu olho para a nossa região aqui, uma região que poderia estar... não digo competindo com Campinas, mas poderia estar competindo ou ser maior até do que Sorocaba e tudo mais. E vocês estão iniciando agora com o ambulatório, né? Então agora nós vimos como uma possibilidade para a gente não onerar mais os cooperados pela dívida deixada, de retornar às atividades, né? Então, eu faço a seguinte comparação, que é o seguinte: você abrir o seu consultório e falar assim, eu não vou atender convênio, vou atender só particular. Aí nasce a sua filha, né? Aí você fala assim, eu acho melhor eu atender convênio. Eu acho melhor eu lotar meu espaço. Sabe? Eu sofri muito na residência, não dou mais plantão de sábado nem de domingo. Vem o segundo filho, eu vou ver se tem um plantãozinho, pelo menos meio período no sábado. É isso. Eu acho que a gente tem que ver as nossas necessidades. Eu acho que a gente não pode ter medo do trabalho. Isso mesmo. Tem que ir atrás. Vamos atrás. E não só isso, sabe, Tiago? Eu acho que a região do ABC merece ter uma Unimed. Ela merece ter. Eu espero, que eu esteja plantando aí uma pequena semente para vir alguém atrás de mim. Sim. Dar continuidade, passos, né? e adotar o sistema como... Eu não vejo outra saída com esse monte de escola médica, com esse monte de profissionais que vão se formar. Eu não vejo uma saída para a profissão. Sim. Se não se cooperar. Isso aí. Tem que se cooperar. E no final, quem vai se beneficiar é o paciente. É o paciente. O médico melhor remunerado, com condições de serviço excelentes, né? Então, isso vai ajudar na questão, né, do paciente. Então, dá para perceber mesmo, por essa breve conversa que a gente teve, o seu entusiasmo, né, em querer mudar, em querer renovar, né, em querer crescer novamente a Unimed, e eu fico muito feliz. E quero agradecer mais uma vez o senhor ter aceitado o convite. E falar que a PM está de portas abertas para a Unimed ABC, tá? Para realizar parcerias, para a gente poder divulgar e fazer cada vez mais crescer o nome dela. Muito obrigado. Tá bom? E a você que nos acompanhou pelas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e Spotify, meus agradecimentos em nome de toda a PM São Caetano do Sul. Não esqueça de curtir e compartilhar. Forte abraço.